Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ives Fernando e hoje nós iremos começar mais uma aula do EducaPE. Eu vou falar hoje sobre o sistema nervoso. Vou falar sobre percepção e saúde do sistema nervoso. E para falar sobre percepção, e a saúde, a gente vai falar sobre substâncias que são psicoativas e seus efeitos. Toda substância psicoativa, ela vai ter um efeito. Ou seja, assim, de maneira que é generalizada, as drogas, elas são consideradas substâncias psicoativas. São aquelas que são utilizadas para produzir umas alterações na sensação do grau de nossa consciência ou no estado emocional. Isso aí de forma intencional ou não. As alterações, elas vão ser causadas aí por substâncias que vão variar de acordo com as características de pessoa que vai utilizar essa substância. Ou seja, uma droga, quando ela é utilizada em uma quantidade, ela vai ter um efeito que se espera e de circunstâncias em que ela vai ser consumida. Se ela for consumida numa dose muito maior, é lógico que ela vai ter outro efeito, tá? E assim, na nossa sociedade, apenas poucas substâncias que são extremamente perigosas e que são consideradas drogas. Isso, com frequência, consideramos que as drogas, na realidade, que são os produtos ilegais como a maconha, a cocaína, o crack, que são, porém, de ponto de vista da saúde, que são substâncias que são ilegais, Mas existem também as substâncias que são legalizadas e que também são drogas para o nosso organismo, que são igualmente perigosas. No caso aí do álcool, do tabaco, Quando eu falo do tabaco, estou falando do cigarro. Então, observe aí na telinha, quando se fala de drogas. Em primeiro caso, a gente vai falar sobre as drogas que são lícitas. São aquelas que são permitidas por leis, as quais são compradas praticamente de maneira livre, E aí o seu comércio ele é legal, Por exemplo, a bebida alcoólica, alguns comprimidos, na farmácia, cigarro, tem analgésicos, anti-inflamatórios. Todas essas drogas são drogas que a gente chama de lícitas, ou seja, você pode comprar, livremente porque o seu comércio ele é legal, mas existe um dano na sua saúde. E continuando na telinha, a gente vai falar agora sobre as drogas que são ilícitas. Então você já vê aí a imagem, da maconha, da heroína, do crack, da cocaína. Essas drogas aí, elas são proibidas pela justiça, Elas são conhecidas como drogas que são pesadas e vai causar aí uma forte dependência, E claro que essas substâncias psicoativas, elas vão ter os seus efeitos. Podemos dizer que existe aí um grande grau aí de imprecisão na utilização de alguns termos que se referem a esses tipos de drogas. A palavra tóxico, por exemplo, vai se referir à toxicidade de alguma substância. Porém, uma mesma substância psicoativa pode ser aí considerada um medicamento quando ela é utilizada em relação aí numa baixa dosagem. Já que o termo aí narcótico, não sei se vocês já ouviram falar sobre o termo narcótico, ele foi adotado na língua inglesa e refere-se a alguns subtipos de substâncias que são psicoativas, mas podem também referir, aí tanto a medicamentos quanto as drogas de abuso. Por fim, essa terminologia psicotrópico, que é excessivamente genérica, pois se refere apenas às substâncias que vão ter uma ação no nosso cérebro, ou seja, no nosso sistema nervoso. Então, bora lá para a telinha para a gente observar os tipos de drogas. Vejam aí os tipos de drogas. Quando eu falo desses tipos de drogas que você está observando na telinha, são as drogas que são depressoras. São drogas que vão diminuir a atividade mental. Tais drogas elas vão afetar o cérebro, fazendo com que ela funcione de forma mais lenta.
elas diminuem a atenção, a concentração, a tensão emocional e a capacidade intelectual. Exemplos aí são ansiolíticos, que são os tranquilizantes, o álcool, inalantes, no caso de cola, narcóticos, no caso de morfina e heroína. Então, na telinha você começa a ver aí os ansiolíticos, que são aqueles remédios de tarja preta. A gente vê aí a aguardente, a famosa pitu, a que todo mundo gosta de tomar, que causa um dano muito forte. Você pode observar aí que a gente tem, no caso, a heroína, o crack, né? A polícia ali fazendo a questão da apreensão do crack. Então, essas drogas aí, elas são drogas que são drogas depressoras, são drogas que são consideradas como narcóticos. E vamos ter outros tipos de drogas, que são drogas estimulantes. Observe na telinha para a gente ver as imagens dessas drogas que são estimulantes. A gente tem aí, no caso, a cafeína, o famoso café, o cigarro, o álcool, o crack, a cocaína e algumas anfetaminas de uso de risco. Então, quando se fala dessas drogas estimulantes que você está observando aí na telinha, são drogas que vão aumentar a atividade mental. Essas substâncias, elas afetam o cérebro, fazendo com que ele funcione de forma mais acelerada. Exemplo, a cafeína, o tabaco, anfetaminas, cocaína, o crack, né? As anfetaminas, assim como outros estimulantes, elas costumam ser utilizadas para obter um estado aí de euforia, né? A fim de se manter acordado aí por longos períodos de tempo e para diminuir também o apetite. Elas podem ser utilizadas ainda como medicação para déficit de atenção e também de doenças neurológicas. Bora agora falar sobre drogas que são alucinógenas. Bora lá para a telinha de novo para a gente observar essas drogas que são alucinógenas. Então a gente tem aí o LSD, tem o êxtase, tem o cogumelo, tem a maconha, tem o chamado chá ayahuasca e tem também a sava de Ignore, né? Que são drogas que são alucinógenas ou psicodélicas. Por quê? Essas drogas, elas vão alterar a percepção e são chamadas de drogas alucinógenas ou psicodélicas, que são exemplos como está aí na telinha, né? O LSD, o êxtase, a maconha, outras substâncias que são derivadas de plantas, no caso do ayahuasca, ibogaína, a sálvia, a mescalina, né? Essas drogas aí são as drogas que são alucinógenas, ou seja, que são psicodélicas, né? E continuando falando sobre as drogas, vai ter aí um problema social em relação ao uso de drogas. Por quê? A busca por droga, principalmente na adolescência e na juventude, né? Que vai ter aí o seu início de forma geral, ou seja, com amigos, ou com uma brincadeira, ou de repente uma recreação. O que é que vai acontecer? A permanência desse uso, ele vai estar relacionado à busca de sensações que são diferentes e que vão propor ali um certo alívio, né, de problemas que são enfrentados pelos jovens, que podem ter aí diversos tipos de origens familiares, né, de relacionamentos sociais, de desempenho, no caso da escola, no isolamento social. Então, não há uma área de problema que determina a busca de droga de qualquer dessas dificuldades que pode ocorrer ou favorecer a busca de alívio dos problemas na droga. Então, você não pode buscar a droga como fuga, né, de seus relacionamentos interpessoais, de seus enfrentamentos com problemas com a família, em relação do seu desempenho escolar. Nada de procurar a droga como fuga. Tenta resolver outros problemas. As drogas também, elas vão estar presentes justamente nos ambientes que são sociais, que são principalmente frequentados aí pelos jovens, e as famílias em geral, elas estão sempre preocupadas com isso e com a exposição que os seus filhos eles vão ter em relação às drogas. As famílias, elas têm que refletir, né? Elas vão refletir sobre isso e têm que conversar entre si. Pais, converse com seus filhos em relação
ao uso de drogas, né, que estão relacionadas aí nos ambientes familiares, né? Então, existe esse uso de drogas e esse consumo das drogas, né? Se você conversar com o seu filho, vai servir como uma prevenção, vai ajudar. Então, falar do assunto e conhecer o problema, na realidade, é um dos caminhos mais desejados. Por quê? As famílias que são atuais, elas nem sempre são constituídas do modelo de pai, de mãe e filhos. A gente sabe que os relacionamentos eles se acabam, os pais se separam, as crianças acabam sendo afetadas psicologicamente e aí ela começa a procurar ali uma busca, um refúgio. Então, o número de membros que pode variar conforme a organização que é possível, não é o mais importante. O mais importante, na realidade, é que o jovem ele se identifique com a família, né? Que mantenha vínculos. E esses vínculos tem que ser aquele vínculo afetivo e tenha laços importantes com o grupo todo, com o grupo familiar, com o grupo de amigos e que haja aí um respeito e uma confiança. Isso entre todos os membros. Então, os fatores de risco para o uso das drogas, né, eles podem estar na família. Ou seja, pode estar na família, pode estar na escola, pode estar no trabalho ou no lugar aí da moradia que você possa estar morando e em torno de toda a nossa sociedade. Quando a família ela toma realmente a ciência que seu filho está usando drogas, então é necessário que tenha calma, é necessário que reflita, né, sobre o que vai fazer. Busque ajuda, né? Busque ajuda, busque conhecimento. Se você não saber como conduzir a conversa necessária, vá buscar uma ajuda. É importante você identificar qual é a droga que está sendo usada para você buscar as informações corretas e poder conversar com o seu filho ou com um membro da sua família aí de uma forma franca e sem ameaças, né? Você tem que conversar de uma forma franca, sem ameaças e com afetividade, com bastante amor, porque o seu objetivo, pai, seu objetivo, mãe, é fazer com que o seu filho largue as drogas. E para isso é necessário muito amor, muita afetividade. É necessário que você pegue na mão do seu filho e conduza ele no caminho certo. Então, quando se conhece a droga, como se sabe como ela é usada, sabe como é adquirida, né? Você sabe que o uso ele pode ser individual ou em grupo. Eles são aí os primeiros passos, né? Que sempre com cautela e sem ameaças e também sem agressões, os pais eles vão utilizar. Os pais têm que saber, na realidade, né? Como é que aquela droga está sendo adquirida, como é que aquela droga está sendo usada, qual o meio, está sendo individual, está sendo em grupo, está sendo na comunidade, está sendo dentro da sociedade. Então, é bom ter esse conhecimento, porque ter esses conhecimentos básicos sobre o assunto, ele é necessário, pois é preciso distinguir o uso recreativo do uso por dependência. O uso recreativo, ele é eventual, em geral, junto com amigos ou em situações sociais, mas é do uso recreativo que se passa para a dependência. Então, falando aí sobre a dependência ela pode ser psicológica, né? Psicológica e também pode ser química. Identifica-se que quando o jovem ele não consegue interromper ou diminuir, né, o uso, quando se busca aí aquele grande consumo, mesmo estando em situações sociais agradáveis, né, pode se preocupar constantemente em adquiri-la, né? E o seu abandono vai ser muito difícil porque os amigos sempre vão estar perto para colocar aquela droga para o seu filho e faz com que seu filho não abandone aquelas drogas. Ele vai, na realidade, abandonar as atividades sociais, como deixar de ir para a escola, deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de praticar um esporte. Então, a dependência química, na realidade, ela é em especial em algumas drogas, elas vão trazer
sensações que são desagradáveis quando o usuário ele está em abstinência. Ou seja, nos contatos, né, de abstinência, que é nos contatos clínicos com os usuários de drogas, né, de diversas, né, ou seja, suas famílias que vão observar a reação do seu filho, né, a diversas maneiras. Então, no início em geral, vai se buscar ajuda para o tratamento do membro, né, e que vai ter aquela certa resistência em aceitar, né, que precisa de tratamento, que necessita de ajuda. Então, é bom conversar bastante para que o usuário ele tenha a consciência que ele precisa de ajuda. Ele precisa de ajuda de si próprio e de toda a sua família, de todos os seus amigos e de todos aqueles que estão ao seu redor. As famílias, elas podem, assim, de certa forma, né, oscilar entre acolher o filho ou rejeitar, né? Muitas famílias, quando sabem que o filho está usando drogas, a primeira coisa que faz é colocar o filho para fora de casa. Isso não pode acontecer. Você tem que acolher o seu filho, porque acolhendo o seu filho, você vai conversar, você vai dar amor, você vai fazer com que ele tenha consciência para poder refletir. Você não tem que ameaçar, né? Você tem que conversar e, dependendo do nível de dependência, vai vir aí a questão da internação por causa da abstinência. Então, diante dessas mudanças, na realidade, é aconselhável aí que as famílias, elas também sejam acompanhadas, né? Pois a regularidade no cuidado, né, a clareza, com a clareza no caso da convivência e a constância das proposições, elas são fundamentais aí para o tratamento do jovem usuário de drogas. Porque não é só o usuário de droga que sofre, não. A família também sofre. Então, ela também precisa de um acompanhamento psicológico. Bom, hoje eu falei de um assunto bastante sério em relação à questão de drogas, que são drogas lícitas, drogas ilícitas, e como é que a sociedade ela se comporta em relação aos usuários de drogas, né? Então, a principal coisa que você deve saber, né, é o amor, a afetividade. É você acolher esse usuário que é seu membro, que é da sua família, para dar amor, para confortar e fazer com que ele tenha consciência que precisa largar as drogas e passar por um tratamento. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.